Leandro é o coordenador de EDRA. Foi isso que me confundiu. Gente, eu esqueci de colocar meu disclosure, meu conflito de interesse. Eu estou aqui mais como um curioso, um jornalista da estimulação. Tipo, nos últimos eventos eu falava de aulas da Clinical TMS Society. Hoje eu quero te falar de novo, que eu estou muito mais próximo de engenheiro, de colegas, do que de experiência clínica. Então, eu falo mais como um jornalista, como um curioso, e eu sou um vendedor de equipamentos médicos. Eu tenho uma experiência como neurologista, mas eu sou representante da Neurosoft aqui no Brasil. E o que me motivou a selecionar esse assunto para falar para vocês foi principalmente 2 aulas sobre transtorno de estresse pós-traumático e neuromodulação que eu assisti em eventos da Clinical TMS Society. Uma foi em março de 2020, com o Noah Philip, que usou um protocolo de Theta Burst intermitente em córtex dorsolateral direita, para transtorno de estresse pós-traumático. E outra foi uma apresentação do Aaron Tendler, que ele publicou um trabalho junto com o E. Serles, nesse ano de 2021, e apresentou no congresso da Clinical TMS Society em junho de 2021. São estratégias diferentes, e eles, ao justificarem qual a estratégia que eles adotaram, ambos nas aulas deram muita ênfase a o que eles queriam fazer em termos de manipulação de circuitos. E eu convido vocês a assistirem, as 2 aulas estão disponíveis online. A minha impressão, ao assistir essa exposição de ambos, sobre que circuitos eles querem manipular, é que tem muita semelhança entre o tipo de assinatura neurobiológica que se enxerga no transtorno de estresse pós-traumático e o que se observa em depressão, por exemplo. Tá? Quando você olha para a evidência de como funcionam as redes, né, qual é a evidência de imagem funcional do que está acontecendo. Então, é aquele modelo de 3 redes afetadas em transtorno de estresse pós-traumático é o mesmo que você vai encontrar nas redes afetadas em transtorno depressivo maior. Então, a rede de modo padrão, não sei se essa é a melhor tradução, rede default, que envolve estruturas principalmente na região medial, no dorso medial, no pré-cúneo e córtex multimodal associativo, na encruzilhada temporoparieto-occipital, é a rede que é ativada quando a gente está com a atenção voltada a memórias, ao meio interno, ao ambiente interno. E ela tem uma ponte com a rede de saliência, com estruturas do símbolo, que dão aviso de que aquele evento tem significativo, tem importância emocional. Entre as estruturas da rede de saliência estão a amígdala e o símbolo dorsal, e no transtorno de estresse pós-traumático existe uma hiperconectividade entre a rede de modo padrão e a rede de saliência. Isso é análogo a você dizer que quando a pessoa se depara com conteúdo no seu mundo interno, que é, por exemplo, uma memória traumática, ela responde demais àquilo. Tem muita saliência, tem mais medo, mais reação emocional. Quando a rede de saliência é hiperativa nesses pacientes sinaliza, ela manda sinal para a rede de córtex pré-frontal de controle executivo. Então, a resposta fisiológica seria olhar para esse evento interno, que a rede de saliência nos chamou a atenção, olhar também para o momento presente, para contextualizar e estabelecer uma relação apropriada, e não responder de imediato a esse impulso, para ir aprendendo com esse sinal emocional e se aprimorando, e ter uma adaptação melhor. Só que no transtorno de estresse pós-traumático, a rede de controle executivo está hipoativa e não aprende, ela fica numa relação viciosa com a rede de saliência e perpetuando um padrão de hiperresposta a esse evento traumático, sem aprender e reproduzir os traumas que alimentam um transtorno de humor, né? Então, é algo análogo ao que acontece no quadro depressivo. A gente pode ver nisso uma analogia com, por exemplo, as ruminações depressivas que ocupam grande parte da atenção do paciente ao longo do dia, no paciente deprimido, só que ao invés de serem dirigidas a um único evento traumático, elas estão distribuídas por uma série de contextos, uma série de ideias, de crenças cognitivas, e estão constantes o dia inteiro. Então, é interessante fazer um exercício de imaginar que se esses circuitos têm algo de semelhante, o que na cognição tem diferente? E uma das coisas que nesse exercício de imaginar diferenças entre transtorno de estresse pós-traumático e transtorno depressivo maior, a gente pode imaginar, uma que eu imaginei que talvez seja relevante para diferentes estratégias de neuromodulação, seria o tipo de padrão de recorrência, tipo, quando que a memória traumática tem um impacto na consciência da pessoa e isso acaba contribuindo para perpetuar o distúrbio de humor. Talvez no transtorno depressivo maior, isso seja uma constante.
quase todo, durante a vida consciente do paciente, ele está lá com as ruminações depressivas, é como se esse transtorno que alimenta a depressão estivesse sempre à tona. E lembrando que é importante trazer o circuito disfuncional à tona para que a gente tenha mais poder de modulação, né? Outra ideia de estar a dependência da neuromodulação. Já no transtorno de estresse traumático, eu imagino que seja mais comum a pessoa estar tentando constantemente inibir aquela memória traumática, mas episodicamente, não com muita frequência durante o dia, ela volta e aquele impacto intenso é suficiente para perpetuar o transtorno de humor. Então, talvez, em transtorno de estresse pós-traumático, seja mais crítico trazer à tona o transtorno do que em transtorno depressivo maior, que pela permanência das ruminações depressivas está sempre à tona, né? Isso é um elemento que também o Aaron Tender procurou dar ênfase na sua estratégia de transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então, o que eles estão tentando, estão ainda numa busca de estratégia, qual é o melhor alvo, qual é o melhor parâmetro para tratar transtorno de estresse pós-traumático, que talvez seja análogo às primeiras tentativas de tratamento de depressão, lá nos anos 90, com o Mark George, o Pascal Leone, né? Será que realmente é necessário um parâmetro diferente, um protocolo diferente para tratar transtorno de estresse pós-traumático? Por que não usar o mesmo protocolo para depressão? Tá? Tem alguma evidência, como nesse estudo aqui, que quando você usa o protocolo padrão, o protocolo da FDA, de 3.000 pulsos à esquerda para depressão, em populações que têm alta prevalência, alta comorbidade com transtorno de estresse pós-traumático, a eficácia não é a mesma. Então, nesse grande estudo aqui, com veteranos, que tem uma prevalência de depressão talvez maior que 70%, o Noah Phillips citou um estudo que era 95%, mas quando eu fui ver lá era 70%. Então, foi igual ao placebo a TMS. Então, isso aqui é uma coisa que levanta a suspeita de que realmente, talvez, para tratar transtorno de estresse pós-traumático, seja necessário fazer alguma coisa diferente. Mas não se sabe exatamente o que é, né? E aí, os dois fizeram duas estratégias diferentes, e o que mais a gente vê na literatura, ainda mais do que duas estratégias, está numa fase de busca de estratégia. Eu queria só fazer um parêntese aqui, que talvez mais relevante do que é frequência alta ou baixa, seja não a direção da modulação que a gente imprime, mas o alvo, se o alvo é relevante, se naquele alvo tem algo codificado do transtorno de estresse pós-traumático. E isso aqui eu tirei de uma aula de Pascal Leone, em que ele citou que, olha, quando a gente quer mudar um comportamento, às vezes, qualquer mudança de sentido de modulação produz o mesmo efeito no comportamento. Então, ele citou um trabalho em que, tanto com baixa frequência, produzindo uma inibição de estabilidade, quanto com alta frequência, produzindo uma excitação, o efeito no comportamento dos dois protocolos, no final, foi o mesmo. Então, acho que é só um parênteses interessante para lembrar que talvez o mais importante não seja a frequência alta ou baixa. Eu chamo atenção a isso porque, quando você vai olhar no guideline do Lefaucheux, por exemplo, na coleção na análise que ele fez, ele acabou selecionando e dando grau B de evidência, ou seja, provável eficácia, para um protocolo que não é o comum que a gente usa. Um protocolo que usa alta frequência no frontal direito, sem protocolo cognitivo, e reconhece que provavelmente isso seja eficaz para a depressão. E quando eu fui ver os estudos que o Lefaucheux citou para embasar isso daí, eu vi que tem muito de acaso em como chegou esse parâmetro. Tá? Até vou pular esse aqui, que é o estudo de classe 2 que fundamentou a evidência do Lefaucheux. Na verdade, você vai ver que de onde veio essa alta frequência direita, para mim foi totalmente ao acaso. Porque um citou outro estudo piloto, que fez outro estudo piloto, que embasou um estudo maior. E se você for ler, por exemplo, o primeiro estudo do Cohen, em 2004, ele comparou baixa frequência direita com alta frequência direita em poucos pacientes, grupos de N de 8, 10 e 6, e viu que baixa frequência direita e placebo era igual, e alta frequência direita parece que era um pouquinho melhor. Mas quando você vai ver o que é essa a baixa frequência direita que ele fez, para mim parece um placebo, porque ele fez aqui 1 Hz em F4, 80% de limiar motor, deu 5 pulsos e deu uma pausa de 55. E fez isso em 20 minutos. Então, isso dá a impressão que é o placebo de TDCS, que liga um pouquinho e desliga a maior parte do tempo. No final,
em 20 minutos, o paciente fez só 100 pulsos, 80% de limiar motor. Para mim, isso aí é placebo. E daí o Borja fez um estudo maior, mas ele usou o COI, eu vou escolher o de alta frequência porque o de baixa frequência não funcionou. Claro, para mim era placebo. E esse estudo que depois apareceu no guideline do Defouché, do Ahmadizadeh, também fez alta frequência direita. E acabou porque as pessoas investiram nesse protocolo para fazer pesquisa. Quando chegou um grupo, digamos, de classe 2, de 10 a 25 no controle, o que encontrou evidência é aquilo que ele pesquisou, né? E como foi esse protocolo? A propósito, é um iraniano que usou o aparelho da Neurosoft também para fazer esse protocolo. Foram 3 sessões por semana, por 4 semanas, 100% de limiar motor, em F4, mas com 20 Hz por 2 segundos, pausa de 28 segundos. Tá? Então, foi significativo o benefício, e ele não procurou fazer um protocolo cognitivo. Foi só senta aí, faz o protocolo e acabou. Né? Então, é o que tem na evidência do guideline de Defouché, mas o guideline de Defouché, acho que uma coisa que ele pecou na análise que ele fez foi desprezar quando, junto do protocolo biológico de dissecção TMS, tinha algum protocolo cognitivo. Então, ele ignorou, ao fazer as suas recomendações, esse estudo, que já estava disponível para análise dele, que é um estudo de classe 1, tá? Ou seja, tem mais de 25 pacientes no grupo tratado aqui, ó, 32 num grupo e 30 no outro. Por quê? Ele justificou, não é porque nesse estudo eles não avaliaram só a TMS, avaliaram a combinação do protocolo de TMS com um protocolo cognitivo. E um protocolo que é difícil de reproduzir, que é uma sessão de CPT, Cognitive Processing Therapy, por 60 minutos após a sessão de TMS. Só que, a meu ver, é como se esse protocolo cognitivo fosse equivalente, digamos, ao placebo deles, e o que o estudo demonstrou foi que a TMS aumentou a resposta. Então, não é um comparado ao outro. Né? Então, mesmo fazendo a terapia cognitiva em ambos, acrescentar a TMS facilitou a resposta. Foi diferente do placebo. E outra coisa interessante foi que foi um regime de TMS pouquíssimo intensivo, que parece quase manutenção. Então, é como se fosse uma dose baixa de TMS. Era uma sessão por semana, por um total de 3 meses, e o grupo permaneceu em acompanhamento, se você contar do começo do tratamento, por 9 meses. Então, e o protocolo dele é um protocolo que a gente está acostumado a fazer para depressão, que é a estimulação de baixa frequência direita supralimiar, com um número de pulsos significativo, 1.800 pulsos. Então, eu acho que é valioso o achado desse estudo. Um regime pouquíssimo intensivo de TMS conseguiu facilitar o resultado da terapia, e esse benefício persistiu por 9 meses. E isso não caiu no guideline de Defouché, apesar de ser um estudo de classe 1. Tá? E eu imagino que talvez, com a abordagem cognitiva que não seja tão sofisticada quanto a CPT, isso já traga benefício adicional também. Tá? E é algo que daí, nos estudos do Aaron Tendler, ele procurou investigar também. Tá? Isso aqui eu vou pular, deixa eu só ver se... Tá. E outra coisa que eu me pergunto é, tá bom, em ambos os grupos fizeram CPT, mas em qual estudo com TMS não há junto um elemento cognitivo no tratamento? Quando a gente chama de placebo, todo engajamento que a gente conseguiu com o paciente, todo relacionamento que a gente tem com o paciente, isso também é um protocolo cognitivo. Então, acho que o fato daquele estudo ter um elemento cognitivo junto não é alguma coisa que invalida o valor do biológico como facilitador do cognitivo. Né? Tá? Então, antes de ir para o protocolo que teve uma combinação de protocolo cognitivo simples, reprodutivo, com de TMS, vou só citar o estudo do Noah Philip, que foi o tema da aula dele. Então, o Noah Philip, ele fez, tem algo até curioso na parte de perguntas e respostas da aula dele. Ele investigou, num estudo que ele publicou em 2019, um regime curto de TMS, 10 sessões, e usando um padrão normalmente excitatório, que é o Theta Burst intermitente, no F4. Então, seria, digamos, o equivalente, em termos de modulação, a alta frequência à direita, só que ele usando o padrão de Theta Burst. E em vez de Theta Burst tradicional, que é de 600 pulsos, ele fez Theta Burst que a gente chama de estendido, né, que é 1.800 pulsos, que é o mesmo que usou no CENT, por exemplo. E sublimiar, 80% de limiar motor. Tá? É um estudo de classe 2, tem 25 no grupo ativo, né? De 10 a 25 é classe 2 ainda, e ele não deu atenção ao protocolo cognitivo. Né? Então, foi só, o paciente senta, faz o protocolo e acabou. Não tem isso de evocar o elemento traumático. Né?
E o que ele observou com esse protocolo foi um efeito pequeno no transtorno de estresse pós-traumático, mais em funções sociais, na escala avaliada pelo clínico de transtorno de estresse pós-traumático, não fez diferença. Tá? Então, há um benefício pequeno, mas a gente pode questionar aqui o fato de ter sido um regime curto, 10 sessões, deve ter limitado a eficácia. E o fato de não ter protocolo cognitivo talvez seja a chave para conseguir extrair eficácia em quem tem transtorno de estresse pós-traumático, também como comorbidade, né? E o que eu achei curioso na sessão de perguntas e respostas foi que ele falou, olha, mas na verdade, na minha prática, quando eu tenho um elemento de transtorno de estresse pós-traumático na minha população, eu não faço isso, eu não faço alta frequência direita, ele faz o alta frequência esquerda, que é o protocolo da FDA. E aí ele não publicou isso, mas ele falou lá na aula, então na prática ele adota algo que seria, digamos, off-label, né, para transtorno de estresse pós-traumático. Então, progredindo agora para o estudo do Tendler e do Sears, em que acho que ele tem um protocolo, ele tem se dá atenção a essa importância de combinar, trazer o circuito disfuncional à tona, de ter um protocolo cognitivo com o protocolo de TMS. Mas diferente do estudo do Kozel lá com Cognitive Processing Therapy, o que ele sugere de protocolo cognitivo é algo bastante simples que qualquer um pode fazer. Eu vou mostrar como que é. Tá? Então, antes de fazer esse estudo maior, que foi publicado em 2021, o Tendler e o Sears fizeram um estudo piloto com o número de pacientes 8, 9, 9 em cada grupo, e é bem interessante o protocolo cognitivo que ele fez, e gostei, assim, achei bem sofisticado do ponto de vista cognitivo. Como que fizeram? Pediram para cada paciente com transtorno de estresse pós-traumático descrever, por escrito, 3 eventos de sua vida. O evento traumático, um texto. Ao mesmo tempo, eles preenchiam o formulário e associavam que tipo de sensação que te dava recordar esse evento, tipo sensação, sei lá, aperto na garganta, ansiedade, angústia, umas sensações somáticas, né? E aí, descrevia um evento neutro, escrevia lá um evento neutro e descrevia um evento que foi positivo na vida dele também. Aí, os pesquisadores olhavam aquela descrição e transformavam aquilo numa narração, em tom neutro, na segunda pessoa do presente. Coisa de 30 segundos de narração. E, em cada sessão, eles apresentavam essa gravação ao paciente e pediam para ele, antes eles davam as instruções, olha, eu vou apresentar uma gravação de um evento, peço para você prestar atenção nessa gravação, depois que terminar a gravação, você fica 30 segundos imaginando aquilo, imaginando como se fosse no presente, depois vai ter uma pausa e depois eu vou apresentar outra gravação. E eles dividiram os pacientes em 3 grupos. Em um deles, o paciente ouvia um evento positivo da vida dele, pensava, visualizava aquele evento positivo, dava uma pausa, depois ele ouvia um evento neutro, prestava atenção, visualizava aquele evento neutro, e depois fazia a TMS. Em outro grupo, o paciente revivia o trauma, ou seja, trazia o circuito disfuncional à tona, né? Pedisse para imaginar aquele evento, como se fosse no presente, como se fosse com ele mesmo. Depois uma pausa. Depois ele ouvia um evento neutro, fazia esforço para colocar atenção no evento neutro, por 30 segundos imaginar o evento neutro, depois fazia TMS. E, por fim, em alguns eles trazia à tona o evento traumático, trazia à tona o evento neutro, e depois fazia TMS placebo. E uma coisa bem interessante, se você for ver os resultados desse estudo, foi que, no grupo em que recrutaram o evento positivo, não tinha nada a ver com traumático, depois do neutro, depois tiveram TMS real, foi o grupo que teve menos benefício, não ajudou nada. No grupo que recrutaram o evento traumático, cognitivamente, depois recrutaram o evento neutro, depois tiveram TMS placebo, teve um pouco mais benefício, mostrando que apenas esse tipo procedimento simples de pedir para o cara enfrentar o trauma num ambiente que tem apoio, né? Que o paciente está engajado, está confiante, já tem um certo benefício. Mas o fato de combinar a TMS logo depois de evocar isso, ajudou ainda mais. No final das contas, o que foi cognitivo, o que foi significativo estatisticamente, foi só a combinação de lembrar do evento traumático, depois do evento neutro, depois da TMS digestiva, que trouxe benefício. Então, mas como era um estudo pequeno, carecia de ser replicado, e ele fez isso em 2021. Tá? O problema é que, em 2021, ele resolveu mudar o protocolo. Então, o que ele fez de diferente?
O paciente, no estudo maior, que foi um estudo de classe 1, com mais de 100 pacientes, está ocultando aqui na minha tela, eles resolveram que não tinha que lembrar mais de evento positivo nem o neutro. Simplesmente colocava a bobina do paciente na cabeça, ele recordava o evento traumático, e assim que ele recordou, não dá nem tempo para o cara pensar, começa a metralhar o impulso na cabeça dele. Tá? O que eu acho que é interessante de pensar nisso é o seguinte, pensa no aspecto de você trazer à tona um evento traumático e depois trazer à tona um evento neutro. Isso faz com que a gente dirija a nossa atenção de maneira dividida, ao mesmo tempo para o evento traumático e para o evento do presente, e a atenção dividida é fundamental para recolocar no contexto do evento traumático, atualizar a sua memória e, evocando a reconsolidação, aprender novo padrão de maneira adaptativa. E, na hora que tem um impacto, veio o impacto da emoção, provavelmente tem emoções, geralmente tem várias fases, duram minutos, segundos ou minutos, né? Tem vários impactos diferentes. Então, talvez o fato de, na hora que você evoca o evento traumático, se nem dá tempo para a pessoa processar aquela emoção e começa a ter TMS, é que tenha prejudicado a eficácia. Né? Porque quando ele mudou o protocolo cognitivo, que antecede a sessão de TMS, o que ele observou? Que a TMS não só não ajudou na resposta terapêutica, como ela até atrapalhou. O placebo foi significativamente mais eficaz do que apenas recordar o evento traumático e fazer placebo foi significativamente melhor do que recordar o evento traumático e fazer TMS. Tá? E depois ele vai dar as interpretações dele para o que isso aconteceu. Uma TMS que atrapalha o efeito, né? Mas aí eu convido vocês a lerem esse capítulo sobre State Dependent TMS, que ele tem alguns conceitos bem interessantes que eu acho que é válido aplicar aqui. Por isso que eu acho que eu quis dar esse título para a aula, né? State Dependent TMS e transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Primeiro que ele fala do conceito da importância de trazer à tona o circuito disfuncional, que eu já mencionei antes, né? E outra que acho que o que é mais relevante é isso. O efeito da TMS online, ou seja, durante o treino de pulsos, ele é diferente do efeito após o treino de pulsos, na pausa e após a sessão. Então, quando você, na hora que você está aplicando o treino de pulsos, o que predomina, geralmente, é a interferência do processamento cognitivo. Tá? Então, o fato de, por exemplo, no estudo do Tendler, você piora, talvez seja um sinal de que a TMS, na sessão de TMS, predominou a interferência no processo cognitivo. Tá? E outra coisa que, quando a gente por exemplo, uma analogia de interferência é o que a gente faz quando a gente vai mapear o córtex de linguagem. Quando você faz um treino de 4 pulsos por segundo, uns 120% do limiar motor, quando coloca na área de linguagem, é impossível você conseguir articular as palavras. Então, você bloqueia, não existe um padrão que ela fica mais fácil de falar. Então, durante o treino de pulsos, o que predomina é a interferência. Tá? E talvez isso tenha sido crítico no estudo do Tendler. E outra coisa interessante é que, quando a gente está modulando uma área que está relacionada a processamento elementar, a percepções mais primárias, o poder de modulação é diferente de quando a gente está numa área em que estão armazenadas coisas de alto nível, como conceitos, crenças, que podem ser conceitos ou crenças mais adaptativos. Né? Então, isso também influencia no poder de modulação, quando a gente está tentando julgar se aquele alvo é melhor para TMS. Então, acho que isso é interessante quando a gente pensa em modular, por exemplo, a rede de módulo padrão. Se for olhar a rede de módulo padrão, ela envolve córtex multimodal associativo, como a encruzilhada temporo-parieto-occipital. É como se, ao olhar para o mundo interno, a gente está lidando com conceitos, com crenças, que são menos moduláveis, né? Do que, digamos, impulsos, vontades, né? Do que o direcionamento da atenção. Então, talvez essa estratégia de escolher pontos da rede de módulo padrão, na região do dorso medial, por exemplo, também pensando nessa dependência do nível de processamento cognitivo, né? Isso seja importante. Tá? Isso aqui eu não vou falar, é mais... Bom, senão vai estender demais. Tá? Agora, tem outra
coisa bem curiosa do capítulo ali do Silvanto, sobre o State Dependent TMS, é que geralmente predomina a interferência, quando a gente está durante o trem de pulsos, tá? Mas tem algumas condições em que, com uma intensidade pouco acima do limiar, há uma facilitação. Eu fui ler com atenção esse fenômeno aqui, achei muito legal, gostei de saber esse nome também. Isso chama o quê? Ressonância estocástica. Então, o que é isso? Quando você está dando um pulso de TMS, você está fazendo uma bagunça no cérebro. Você está fazendo um padrão de disparo de potenciais de ação que não tem um padrão fisiológico, né? De quando a gente está captando as coisas com nossos órgãos dos sentidos. Tem algo de aleatório no tipo de população que a gente dispara quando a gente pensa em como está codificado os processos neurais. Mas, por essa ressonância estocástica, quando você está pouco acima do limiar, você pode, na verdade, facilitar certos processos, ao invés de interferir. Então, o que ele ilustra aqui, imagina essas 3 imagens. Ó, tem um sinalzinho sutil de uma bandeira da Inglaterra ali. Aí, quando eu implanto um ruído uniforme na área de sinal e não sinal, fica mais fácil de enxergar. Só que se o ruído é mais intenso, muito intenso, você oculta. Então, às vezes, tem certos processos que você, ao dar pulso, pode facilitar. Mas em protocolos em que você usa uma intensidade muito maior, você acaba ampliando a área que está sob interferência e reduzindo a área que está potencialmente sob facilitação. E é uma das coisas que aconteceu de diferença no primeiro e no segundo do estudo do Tendler. Porque no primeiro estudo ele usou limiar motor de membros superiores e uma bobina mais dorsolateral. No segundo estudo ele resolveu usar o limiar motor de membros inferiores, que é maior, e uma bobina em duplo cone bem no dorso medial. Então acaba tendo uma projeção maior, uma intensidade maior. Talvez tenha, com isso, ampliado o efeito de interferir no processo cognitivo. Além de ser num time diferente, ou seja, pegou justamente na hora que deu o impacto daquela emoção, você devia permitir um tempo de processamento cognitivo, ele interferiu mais ainda. Tá? Então, essa hipótese de interferência, ele levantou, ele tentou explicar por que no piloto deu certo e no estudo grande estragou tudo. Né? Ele citou essas diferenças de volume de estimulação dos parâmetros de TMS, e são essas hipóteses que ele levantou. Né? Por outro lado, ele chamou atenção que, olha, nos surpreendeu que o grupo de pacientes que fez 3 sessões placebo de TMS, mas fizeram as 3 sessões de evocação desse imaginário traumático 3 vezes por semana, a resposta foi maior do que esperado. Porque esse tratamento de exposição ao trauma no ambiente protegido é reconhecido já como eficaz, mas respondeu mais do que eles esperavam. Aí eu acho bem interessante porque tem muito no regime da TMS que contribui para a sua eficácia. Porque a TMS exige que o paciente venha todo dia, ou 3 vezes por semana, devido à física da TMS. Mas com isso ele acaba se engajando mais, se transportando mais para um outro ambiente, e isso junto acaba tendo um efeito facilitador do tratamento. Tanto que no final ele colocou um capacete de bicicleteiro para patentear para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, porque aproveitando o regime da TMS, eles conseguiram eficácia maior do que esperado. Então é isso, aproveitar para o regime. Né? E... isso aqui eu já falei. Então, sobre como a combinação de evocar uma memória traumática e depois evocar uma memória neutra estimula a atenção dividida e a reconsolidação adaptativa, e com apenas expor ao trauma, sem exercitar a atenção no momento presente, pode só reforçar aquele círculo vicioso no qual o paciente já está aprisionado. Né? E como talvez isso tenha sido importante para explicar a diferença e para dar uma pista de qual seria o melhor protocolo para TMS. Então, a minha aposta, olhando esses estudos todos, é que o protocolo tradicional, por exemplo, o de baixa frequência direita, semelhante ao que foi nesse estudo aqui do Kozel, apenas uma sessão por semana, é bem provável que seja uma boa aposta, é a minha aposta, para transtorno de estresse pós-traumático ou para o paciente depressivo que tem um elemento de transtorno de estresse pós-traumático significativo no meio da história dele. E lembrando que foi só uma sessão por semana. Então, eu imagino que eu apostaria no regime ideal, ok, faz aquela evocação da memória traumática, faz a evocação da memória neutra, tenta evocar a atenção dividida, dá apoio ao paciente, e usa um regime tradicional, só que em vez de 1 por semana, talvez 3 por semana.
mas isso ainda resta definir, né? Então, acho que já deu no tempo? Já deu, sim. Está ótimo. Quis fazer um apanhado de coisas, minha coletânea de coisas da Clinical Teaming Society, de fã-clube da Clinical Teaming Society. Aí, como eu estou falando, assim, minha experiência é mais de leitura, de eventos, né? Então, para discussão em grupo, cabe a vocês que têm contato com o paciente, né? Essa questão de evocar o momento traumático, ela usa essa rede de alta complexidade, porque envolve puxar memória, o conceito a respeito do acontecido. Então, assim, é um trabalho bem cognitivo. Seria interessante, quem sabe, que evolua para experiência somática, porque, assim, o estresse pós-traumático, ele tem um componente somático extremamente forte e, ao meu ver, porque faço um tipo de psicoterapia dessa, chamada brain spotting, quando você tem uma evocação apenas cognitiva, você tem um acesso parcial. Tá? O brain spotting é uma técnica que, através da posição dos olhos, o indivíduo encontra, isso é num estado de foco, de atenção, tá? Na verdade, é uma espécie de mindfulness, o indivíduo encontra o estado de ativação do trauma. É bem interessante, é uma técnica que apareceu aí para tratar estresse pós-traumático. E, então, se usasse uma técnica como essa, de evocação da experiência traumática, por brain spotting, eu acho que seria muito mais efetivo. Agora, essa questão da sequência, pensamento neutro, onde entra a bobina, é outra história. Eu acho que isso faz parte, por exemplo, a rede de saliência, por exemplo, quando ativa a amígdala, faz parte da rede de saliência, aquilo associa respostas de medo, de aversão, tá? Só que a ínsula também faz parte da rede de saliência. O papel da ínsula é atribuir um marcador somático. Tipo, é como chama a nossa atenção, porque você tem aquela emoção no peito, na garganta, né? Então, isso, digamos, ter uma sensação somática, evocar a memória traumática, faz parte da resposta, faz parte do papel da rede de saliência. É assim que a rede de saliência nos chama a atenção, dirige nossa atenção do córtex. Mas o pulo do gato dessa técnica é que há um mapeamento visual, experiencial, guardado na ínsula do evento traumático. É interessante, mas o indivíduo instintivamente fala, olhando para cá, a sensação ativa. Ah, sim, eu li sobre isso também. Por exemplo, o EMDR, que é uma terapia famosa, né? Que eles chamam de surgiu do dessensitização. EMDR, por acaso, essa chamada brain spotting. Então, eles chamam de EMDR, mas, assim, a minha interpretação é que é o seguinte, quando você, digamos, tem um evento interno, evoca uma experiência traumática, e, ao mesmo tempo, dirige a atenção, movimento ocular, você está dirigindo a atenção para o ambiente externo. E aí você evoca a atenção dividida. Você olha para os dois ao mesmo tempo, ajuda você a reconsolidar aquele evento sobre um contexto atual, deixando o passado no passado. Acho que tipo, a gente pode descrever o mesmo processo de maneiras diferentes, né? À luz de neurofisiologia, à luz de cognição. Mas acho que... Mas é por aí a ideia. É muito interessante isso. Ô, Edre, parece assim que está havendo uma tendência nesses comprometimentos, onde há um aspecto cognitivo importante, como no estresse pós-traumático e no toque. Também você já trouxe até um trabalho desse, eu já usei em 2 pacientes. É interessante de lembrar, né, no toque seriam as obsessões, os pensamentos, enquanto você aplica a estimulação. Com frequências altas, se bem que é o limiar do pé no toque, né? Aí é um pouquinho diferente. Mas parece que está uma tendência de trazer essa cognição negativa, esse aspecto da doença, e a aplicação do tratamento, né? Interessante isso. E também no protocolo de tabagismo, existe um protocolo cognitivo que exige trazer à tona o craving, né, do tabagismo, logo antes de uma estimulação que é uma estimulação bem ampla.
ventrolateral em vez de dorsolateral e bilateralmente. Então, acho que a minha impressão é que o tipo de evidência que ainda não se encontrou, que ainda ficou bem sólido, vai depender de combinações de protocolos cognitivos reprodutíveis, como esse, com certos alvos e parâmetros de TMS. Mas a nossa prática acaba empurrando a gente para atuar no campo da biologia só, né? Então, quando tem alguma coisa cognitiva aí, a vocação, tipo, a realidade acaba imprimindo você para focar no biológico, né? Mas eu, tipo, quando tive um pouco de experiência com isso, eu fiquei bem fã de combinar o psicológico com o biológico, de aproximar os profissionais para conseguir extrair o máximo da TMS, como facilitador de tratamento, mais do que um tratamento independente por si só. Eu acho que isso está vindo muitas pesquisas nisso, né, Edri? Eu tenho uma pergunta. Porque eu estou num protocolo para cessação de tabagismo usando realidade virtual, tá? Então, onde a gente, com aqueles óculos de realidade virtual, recria para as situações em que ele vai estar tentado, com vontade de usar cigarro. E esse, no momento, a gente tem mais um protocolo depois de terapia cognitiva em cima. O que eu estava pensando assim, é que, pelo que está me dizendo, a exposição traumática tem que ser seguida depois por algo neutro. Se a gente fizer trabalho em cima do exposto, não só perde efeito, como pode aumentar. Seria isso? Então, assim, a gente teria que, talvez, com uma realidade virtual, pegando nessa equivalência, colocar alguma realidade virtual neutra ou relaxante, tipo paisagens, mar. Eu não sei se para drogadição, florestas. Eu não sei se para drogadição isso seria semelhante. O que eu acho interessante é assim, se, digamos, num ambiente controlado, você traz à tona o desejo, eu imagino que seja importante o paciente aprender a se expor ao desejo até passar o desejo, ver passar o desejo, né? Senão, tipo, vai dar um medo de você provocou o desejo, do cara saiu da tua frente e foi correndo lá buscar a droga, né? Sim. Mas eu acho que tem que ter uma escala, até no estudo de tabagismo, que tem uma aula do Mark George sobre isso, ele fala, olha, o paciente que respondeu, eles aplicavam uma escala de Craig, logo depois eles viam que já respondia. Então, eu acho que é mais importante trazer à tona o desejo e esperar até passar, porque vai passar, antes de liberar a sessão, né? E outra coisa que eu acho que é interessante é sobre a saliência do desejo. Que, por exemplo, tem algumas... posso tentar isso em outra aula aqui. Tem algumas pessoas que querem diminuir a saliência. Só que, o que acontece se diminuir a saliência? Quando o desejo se torna mais saliente, ele vem mais à consciência e dá mais oportunidade para a pessoa reaprender um novo padrão. Aquilo que tem pouca saliência acaba impedindo que você corte o automatismo. A pessoa opa, já está na droga, nem percebeu, entendeu? Então, talvez a saliência do desejo seja até importante para mudar o comportamento. E a estratégia de saliência, tipo, você está alvo na ínsula, eu quero interferir na ínsula para reduzir a saliência. Pode ser ruim, porque você não consegue cortar o hábito. Não tem saliência, você continua adotando automaticamente a droga de adição, seja cigarro ou outro, né? Mas, tipo, é difícil, né? Protocolo cognitivo é sempre delicado. A gente, às vezes, aplica um certo regime, só que o paciente não entendeu. Tem toda essa dificuldade de você comunicar, do paciente entender. Então, é mais difícil, mesmo o protocolo mais simples, ter essa reprodutibilidade, né? Coisa diferente quando é alguma coisa física apenas, né? Acho que esse é o grande obstáculo, assim, para a progressão da TMS como facilitador de terapia, né? Acho que vamos encerrando aí pelo horário. Já passou do tempo aqui, já. Passamos aí 10 minutos.